Nono ano, nós estamos vendo o conteúdo de relações métricas relacionado ao triângulo retângulo. Nós vimos que um triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus e os lados que estão entre esse ângulo de 90 graus nós chamamos de cateto e o lado de frente, que é o maior lado desse triângulo, nós chamamos de hipotenusa. Nós vimos que ao traçar uma linha, um segmento de reta entre o vértice que está no ângulo de 90 graus até o lado da hipotenusa, nós conseguimos criar algumas relações métricas importantes, entre elas o Teorema de Pitágoras. Analisar o Teorema de Pitágoras e outros. Bom, nós vimos também que existem 3 razões trigonométricas dentro do triângulo retângulo. A razão seno, a razão cosseno e a razão tangente. A razão seno nada mais é do que a divisão do comprimento do ângulo oposto à hipotenusa. Então, você vai ter um ângulo agudo, que vai ser o ângulo que vai sobrar depois do 90 graus, vai ter 2 ângulos ainda no triângulo, e ao analisar um desses ângulos, você vai dividir o comprimento do ângulo oposto a ele, do lado oposto a ele, pela hipotenusa. Cosseno, você vai analisar um dos ângulos agudo, e a razão cosseno vai ser o comprimento do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a razão tangente vai ser o comprimento em relação ao ângulo agudo, o comprimento do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Bom, quando eu trabalho com seno e cosseno de ângulos agudos, significa que eu preciso saber qual é o valor deles. Por exemplo, seno de 45, seno de 30, seno de 60, de 48 e assim por diante. Por isso que no livro didático, no material, nos textos complementares que eu enviei para vocês nas atividades, tem as tabelas que você pode consultar e determinar os valores. Mas acontece que, às vezes, você vai precisar encontrar o comprimento. Às vezes, vai acontecer de você ter um triângulo, porém, ele não ter o ângulo de 90 graus. Então, quando isso acontecer, quando você tiver que determinar um comprimento de um triângulo e ele não tiver esse ângulo de 90 graus, você não vai poder usar as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Nós vamos usar uma outras regras, que é a lei dos senos e a lei dos cossenos, que é o que nós vamos ver hoje. Bom, nós vamos começar observando um problema. Qual é a distância entre os dois postes? Observe que aqui nós temos um lago e esse lago ele está impedindo que a pessoa consiga fazer a medição direta, ou seja, ela possa pegar uma trena e fazer essa medição, esse comprimento de um lago até o outro. Então, o que essa pessoa vai fazer é criar um artifício para conseguir fazer essa medição. O que nós vamos fazer? Nós vamos analisar a partir de um ponto qualquer. Ele estabeleceu esse ponto e ele consegue calcular a distância de um poste até esse ponto. Aqui, ele calculou apenas um lado, 100 metros. Bom, ele poderia calcular o outro lado também. E ele também consegue calcular 2 ângulos. Aqui é 120 e aqui é 45. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180, com 2 ângulos você consegue determinar o terceiro. Basta você subtrair. Por quê? O ângulo que está faltando, ele é 180 menos o 120, que vai ser 60, e menos 45. Ou seja, esse ângulo que está faltando tem que ser 15. Observe que aqui você tem um ângulo de 45, de 120 e de 15 graus. Então, não tem 90 graus. Logo, eu não posso utilizar as relações métricas para triângulo, retângulo.
Nesse caso, nós iremos utilizar a lei dos senos. A lei ou teorema dos senos determina que num triângulo, a relação do seno de um ângulo é sempre proporcional à medida do lado oposto desse ângulo. A aplicação da lei dos senos, ela é geralmente utilizada quando você conhece dois ângulos internos do triângulo e você consegue determinar o comprimento do cateto oposto, que ele determinou que vale 100 metros. Então, nós podemos estabelecer aqui algumas razões a partir disso. Você consegue, então, estabelecer 3 razões. E essas razões, entre si, elas são proporcionais. Uma razão, ela é uma divisão. E uma proporção é quando você iguala duas ou mais razões. Você pode sempre juntar de duas em duas e aplicar a propriedade fundamental da proporção, que diz que você pode multiplicar os meios, que tem que ser igual à multiplicação dos extremos, e aí você encontra o valor desconhecido, que lá no nosso exemplo é a distância de um poste até o outro. Bom, aqui nós temos um triângulo qualquer, um triângulo que não tem um ângulo de 90 graus. Ele tem o vértice A, B, C, e a partir disso, ele disse que o comprimento de A até B é C, de B até C é A e de C até A é B. Então, aqui eu consigo formar 3 razões. O comprimento A, ele está para o seno do ângulo A, assim como o comprimento B está para o seno de B, assim como o comprimento C está para o seno do ângulo C. Então, se eu pego o lado A, ele vai formar uma razão com o ângulo que está de frente a ele, o ângulo A. Se eu pegar o comprimento B, eu vou criar uma razão com o seno do ângulo que está de frente a ele, o ângulo B. E se eu quiser o comprimento C, eu vou fazer uma razão com o comprimento, com o ângulo formado em C. Se você tem os ângulos desse triângulo, você sabe qual é o seno desse ângulo. Você só precisa consultar a tabela. Então, por exemplo, se for o seno de 48, você vai na tabela e procura. Seno de 48 vale quanto? E assim por diante. Então, como que vai ficar aquele nosso problema inicial? Essa pessoa, ela marcou um ponto e ela calculou a distância entre esse ponto até um dos postes, foi 100 metros. Ela viu que forma um ângulo de 120 graus e o outro de 45 graus. O que ela quer realmente é a distância de um poste até o outro. Então, ela tem um triângulo, ela sabe o grau, os 3 graus desse triângulo, 120, 15, 45 e 15, e agora ela pode relacionar um lado com o outro. Observe que você vai pegar um lado e vai dividir pelo seno do ângulo que está na frente dele. Se eu quero o valor de D, então o ângulo que está de frente com ele é um ângulo 120. Agora, se eu tenho que fazer uma outra razão para ter duas razões juntas e criar uma proporção, e eu tenho o comprimento 100, eu vou pegar o ângulo que está de frente a ele, que é o ângulo 45. E agora eu posso estabelecer o lado que vale 100 metros, é uma razão com o seno de 45, porque é o grau que está de frente a ele. E isso vai ser proporcional ao lado D, que é a distância que nós queremos saber, dividido pelo seno do ângulo 120. Observe que eu criei duas razões e agora você consegue calcular o valor de D. 100 está para o seno de 45, assim como D está para o seno de 120. Você precisa simplesmente agora procurar na tabela e encontrar os valores do seno de 45 e de 120. E
calcular fazendo uma multiplicação. D vezes o seno de 45, 100 vezes o seno de 120. A partir daqui, você só faz os cálculos e chega na resposta. Então, a lei dos senos nada mais é do que uma lei no qual você vai escrever razões entre um lado de um triângulo e um lado de um triângulo dividido pelo seno do ângulo que está de frente a ele. Desde que eu consiga estabelecer duas razões, eu consigo encontrar o valor desconhecido. E o triângulo não precisa ter um ângulo de 90 graus. Bom, agora nós vamos observar o mesmo exemplo. Só porque agora, ao invés de eu ter dois ângulos, eu vou ter dois lados. Eu tenho apenas o ângulo de 120 graus, é um ângulo plausível, eu consigo medir. E eu tenho um comprimento da pessoa até o primeiro poste, 36,6 metros, e da pessoa até o segundo poste, 100 metros. Pode acontecer de você ter um triângulo e só conseguir identificar um ângulo dele. Você não consegue identificar os outros dois. Então, quando isso acontecer, e eu não conseguir medir dois comprimentos, que no caso é de um poste até o outro, eu preciso utilizar alguma regra. Mas aqui eu não posso definir que esse triângulo tem um ângulo de 90 graus. Então, você não pode utilizar a regra seno, cosseno e tangente. E aqui também, você não tem dois ângulos para utilizar a lei dos senos. Então, o que nós vamos utilizar é a lei dos cossenos. E essa lei dos cossenos, assim como a lei dos senos, geralmente elas são utilizadas para obter uma distância que é inacessível, que você não consegue medir. Quando você tem dois comprimentos de lado, falta o terceiro, e você tem um ângulo entre esses comprimentos de lado. A lei do cosseno, ela diz que permite encontrar o valor da medida de um lado de um triângulo qualquer, ou seja, não precisa ser obrigatoriamente um triângulo retângulo, se a medida dos outros lados e o ângulo por eles formado forem conhecidos. Bom, quer dizer que, desde que eu conheça um ângulo e os dois lados, o comprimento dos dois lados, eu posso utilizar essa fórmula. O que ele diz? Eu tenho um triângulo qualquer, eu não sei o comprimento de todos os ângulos, eu só sei de um, chamei um de alfa, de beta e outro de teta, e os comprimentos A, B e C. Suponha que você queira descobrir o comprimento A. Se eu quero descobrir o comprimento A, eu preciso saber o valor de C, de B e o ângulo θ, porque está entre eles. E a fórmula vai ser A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo θ. Agora, se eu precisar descobrir o valor de B, eu preciso saber o comprimento do lado C, o comprimento do lado A e o ângulo formado entre eles, o ângulo beta. A fórmula vai ser B ao quadrado é igual a ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes A vezes C, vezes o cosseno de beta. Agora, se eu precisar descobrir o comprimento de C, eu preciso saber, primeiro, o comprimento de A, de B e o ângulo formado entre eles, o ângulo alfa. A fórmula vai ser C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno de alfa. Então, observe que a lei dos senos e a lei dos cossenos, elas são utilizadas quando você não tem um triângulo retângulo. Se nós formos olhar o que nós temos como exemplo, nós tínhamos o comprimento 36,6 metros, um outro comprimento de 100 metros e o ângulo entre eles 120 metros. Então, você consegue estabelecer a distância dos postes. A distância entre os dois postes vai ser d ao quadrado igual a 100 ao quadrado mais 36,6 ao quadrado menos 2 vezes 100 vezes 36,6
vezes cosseno de 120. Você consegue determinar o cosseno de 120, basta você procurar nas tabelas trigonométricas. Geralmente, quando o exercício trabalha com seno de algum ângulo, cosseno ou tangente, isso vai aparecer nas informações. Então, ele vai te falar que o cosseno de 120 vale tanto. Então, essas informações, geralmente, elas vêm acompanhadas dos exercícios. Pessoal, então, nós concluímos agora o nosso conteúdo de relações métricas. Nós vimos 3 pontos importantes. As relações métricas no triângulo retângulo, quando você tem a altura desse triângulo. As razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, apenas para triângulos retângulos. E agora nós vimos a lei do seno e lei dos cossenos, quando nós estamos trabalhando com triângulos que não é triângulo retângulo. Então, vai ficar alguns exercícios para vocês realizarem. Qualquer dúvida, é só vocês entrarem em contato durante os nossos plantões.